E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Elixir d'Amour, da Parfums Del Mar, tá? Vou dar só ali mais uma borrifadinha aqui, que eu já tinha gravado essa resenha, tava no meio dela, mas aconteceu um imprevisto aqui, tive que gravar de novo. Simbora. Só para borrifar aqui com vocês, que na verdade ele já tá bem presente aqui. Seguinte. Elixir d'Amour, perfume oriental amadeirado lançado em 2022 pela Parfums Del Mar, assinado pelo Mark Buxton. Eu não conheço o perfumista, tá? Na verdade, tem muito perfumista que eu não conheço, principalmente nesse universo dos caras que são realmente focados em perfumaria de nicho, né? Eu tenho conhecido bastante de perfumaria de nicho, tenho trazido, inclusive, muito para vocês de perfumaria de nicho aqui no canal. Acho que praticamente todas as resenhas aqui ou são nicho ou são contratipo de nicho, né? Eu acho que eu não trouxe nada que não fosse nicho até o momento, ou pelo menos não inspirado em um nicho, mas para quem não me conhece, né, eu tenho uma página no Instagram sobre perfumaria, comecei essa página antes aqui do YouTube. Inclusive o nome da página é exatamente o mesmo nome do YouTube, tá Descobrindo Perfumes, se vocês quiserem seguir lá. E antes do YouTube, antes de eu abrir o canal e tal, e antes de eu ter principalmente a minha amizade com o Atila, que é o meu patrocinador, entre muitas aspas, que é um grande amigo meu, na verdade, que é maluco por perfumaria, assim como eu, tem comprado uma porrada de coisa, muitos decantes, muitas coisas de perfumaria de nicho para conhecer, e aí ele aproveita e me dá aqui, porque ele sabe que eu tenho um canal, e aí ele me dá para eu passar um tempinho, testar os perfumes e resenhar para vocês, tá? Então, obrigado, Atila, já deixando aqui esse agradecimento, como eu sempre deixo, porque o cara é realmente absurdo. Sem ele, estaria praticamente sem trazer conteúdo aqui pro canal. Então, assim, na página, no Instagram e tudo mais, eu criei essa página já tem uns 3 anos, né, uns 2 a 3 anos. No começo postava muito pouco, tal, depois fui crescendo, fui conseguindo ter uma frequência maior. E eu comecei muito na perfumaria designer, né? Eu comecei designer, contratipo ali, porque era o que eu tinha acesso, né? Se não fosse pelo Atila, inclusive, provavelmente eu ainda estaria nesse meio. Eu comecei a conhecer um pouco mais de nicho depois que eu conheci o Afrânio, né? Afrânio Júnior, inclusive, quem quiser seguir o Afrânio, vai lá no Instagram, que ele tem uma página maravilhosa. Acho que todos vocês que me acompanham já devem conhecer o Afrânio de alguma forma. Mas quem não seguir ele, pelo amor de Deus, vai lá e segue o cara, porque ele é absurdo. Afrânio Júnior Perfumes. Eu comecei a conhecer mais de perfumaria de nicho depois que eu conheci o Afrânio, depois que eu comecei a página e alguns seguidores meus, né, o próprio Alan Santos, ele me mandou algumas coisas aqui já há um tempo para resenhar, resenhei lá na época na página. Acho que eu ainda não tinha canal na época que o Alan me mandou as coisas. E aí depois eu voltei a falar com o Atila, que era um amigo meu na época de escola, que eu descobri depois de um tempo que ele gostava de perfumaria, e a gente formou meio que essa parceria, né? Tudo isso para dizer que, assim, eu tenho tido contato com perfumaria de nicho pelo menos de 1 ano e meio pra cá. Na verdade, em torno de 2 anos pra cá, tá? Foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com perfumaria de nicho. Então, assim, eu não tenho tanto conhecimento de perfumistas que são focados nesse tipo de perfumaria, porque eu tenho pouco tempo de exploração, né? Eu tenho pouco tempo de conhecimento dentro da área de perfumaria de nicho, embora já tenha conhecido consideravelmente bastante coisa, né? O canal é todo praticamente só forrado de perfumaria de nicho até então. Mas de qualquer forma, vamos lá pra resenha, povo. Eu só queria dar esse detalhe aqui pra vocês, porque eu sempre falo, esse perfumista eu não conheço, esse perfumista eu não conheço e tal. Mas é porque muitos desses perfumistas que eu tenho trazido aqui pro canal são perfumistas que são focados em perfumaria de nicho, né? E aí, realmente, muitas vezes eu não conheço de fato. Mas simbora pra resenha, já estamos com 4 minutos de vídeo. E é o seguinte, no topo do perfume a gente vai ter folha de figo, açafrão, pimenta rosa e bergamota, tá? Eu sinto bastante da folha de figo com açafrão, né? Folha de figo que vai trazer muito do lado verde, né? Ela tem um sutil lado até meio frutado, que lembra um pouco o figo, o próprio figo, né? Mas ao mesmo tempo aqui eu acho que esse frutado tá vindo principalmente de uma nota que tá ali no coração, que daqui a pouco eu falo dela. Mas ele já abre bem frutado, tá?
com o açafrão bem emborrachado, meio coriáceo, bem presente esse açafrão, um açafrão bem pesado, que se mistura muito bem, trazendo ali um contraponto para esse lado mais agressivo, mais emborrachado e meio coriáceo do açafrão, com a pimenta rosa e a bergamota. Né? A pimenta rosa e a bergamota vão trazer bastante brilho para essa abertura. Ficam durante relativamente pouco tempo, logo elas vão embora. Realmente não é um perfume focado em frescor, mas eu acho que elas têm uma importância muito grande no perfume, basicamente para começar a trazer um certo frescor, um certo nível de brilho para a fragrância e já para puxar algumas notas que estão ali no coração, né? Ela já vem trazendo essas notas um pouco para cima, o que é um uso muito comum dessas notas mais leves de bergamota, né? Dessas notas cítricas, é basicamente carregar algumas notas que apareceriam muito mais para frente no perfume, trazer elas logo num blush inicial, né? E eu acho que é mais ou menos essa importância que a bergamota e a pimenta rosa estão fazendo aqui, embora elas apareçam também no acorde, né? Elas trazem um sutil lado mais versátil para a fragrância. E logo a gente é inundado, cara, por uma onda de rosa com framboesa, tá? Uma framboesa adocicada, uma framboesa quase que lembra meio que uma calda de framboesa, uma geleia de framboesa, com uma rosa sutilmente que me lembra algo como um sabonete, alguma coisa do tipo, mas ao mesmo tempo ela parece como uma rosa mais pesada, ela parece como uma rosa mais intensa, mais carnal, né? Justamente também, principalmente por estar acompanhada da nota de madeira de guaiaco, né? No coração, já falando das notas para vocês, são a framboesa, rosa búlgara, madeira de guaiaco, lírio do vale e o jasmim aquático, tá? Então assim, você tá ali naquela abertura, você começa a perceber já subindo essas três notas, né? A madeira de guaiaco, a rosa búlgara e a framboesa. A rosa búlgara e a framboesa tomando um protagonismo nessas notas que começam a subir do coração, mas a madeira de guaiaco já vem bem presente também junto, trazendo bastante um lado esfumaçado, né? Sutilmente salgado, inclusive. E é bem interessante, cara, porque eu vou trazer um paralelo aqui de um perfume que me lembrou bastante, pelo menos em vibe, e muitas coisas do cheiro também, tá? Porque eles vão muito na mesma proposta e apresentam mais ou menos, de maneira diferente, mas apresentam mais ou menos os mesmos acordes, né? Que você tem um frutado vermelho de framboesa, um toque sutilmente salgado e um lado balsâmico, que eu acredito que esteja vindo provavelmente alguma nota de base aqui. Tem algumas notas que eu não tenho tanto conhecimento, como por exemplo a cistos incanos, eu não sei o que essa nota traz para o perfume, mas ela tem um lado meio balsâmico aqui, que eu não sei exatamente de onde está vindo, pode estar vindo do Oud, pode estar vindo do Amyris, até do próprio Ládano, né? Mas eu sinto bastante desse lado balsâmico, sinto esse lado meio salgadinho com a framboesa, que vão me lembrar muito o Ami 8, tá? Isso aqui é como se fosse uma versão de ultra luxo do Ami 8, com várias diferenças também, não é como se fosse um perfume igual, mas ele me traz muitas lembranças daquela vibe salgada, bem azedinha ali de framboesa, né? Aquele frutado vermelho azedinho com o lado salgado e o balsâmico, né? Vou sentindo também aqui o lírio do vale com o jasmim aquático, né? Que eles trazem uma mistura de floral branco, só que é um floral que na verdade ele tem mais um toque verde do que branco em si. O lírio do vale ele tem bastante dessa característica esverdeada. Meio orvalhada, ela tem uma vibe quase que aquática aqui no meio, que deve estar vindo ou do lírio do vale ou do jasmim aquático, que confesso que não é uma nota que eu tenho tanto conhecimento, né? Não é uma nota que eu tenho tanta familiaridade. Mas provavelmente ela deve sim, pelo próprio nome, assumo eu que ela deve dar alguma coisa meio aquática. Eu sinto essa vibe meio orvalhada, uma vibe meio úmida, né? Um floral úmido, branco e verde ao mesmo tempo por conta do lírio do vale. E ao mesmo tempo ela tem sim esse dulçor, esse lado mais cremoso que o jasmim normalmente traz, né? Então é como se fosse um jasmim com nuances ali orvalhadas, aquáticas.
Eu acho que é mais ou menos essa vibe. Ele me lembra, inclusive, alguma coisa do jasmim chinês que é utilizado no Matsukita, tá? Obviamente que o perfume vai para um vibe completamente diferente, não tem nada a ver com Matsukita. Matsukita é um perfume para uso diário, para calor até, eu diria. Um perfume bem com esse lado floral, aquático, com nota de mate. É uma coisa completamente diferente, bem verdinho, fresco, leve. Aqui não, aqui é um perfume noturno, pesado, mas ele tem essa nuance específica que me lembra alguma coisa ali daquele jasmim chinês, daquele jasmim um pouco mais aquático lá do Matsukita, tá? E aí logo a gente é inundado, cara, por uma onda de notas adocicadas, basicamente, tá? Começa a subir aqui baunilha, o caramelo, o âmbar. Caramelo, inclusive, uma qualidade linda, 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 cara. Isso aqui é um dos melhores caramelos que eu já senti na vida, sendo bem sincero com vocês, tá? Caramelo bem adocicado, bem cremoso, lactônico. Inclusive, eu acho que esse lado sutilmente salgado, defumado da madeira de guaiaco com esse caramelo me lembra uma coisa meio caramelo salgado, tá? Pra quem não sabe, esse lado salgado tá vindo aqui no caso da... como se fosse um salgado defumado que tá vindo da madeira de guaiaco, tá? Não sei se eu falei isso antes, mas tá falado aí agora. Então, começa a vir esse lado mais adocicado ali. Baunilha, uma baunilha também fofinha, meio cremosa, meio com aquela vibe meio de bolo, ao mesmo tempo bem gourmand, né? Sutilmente achorapada, que eu acredito que esse lado achoropado pode não estar vindo somente da baunilha, né? Muito provavelmente ela está vindo da baunilha com o ládano. O ládano também traz um aspecto meio achoropado, meio quase que licoroso. Tem um âmbar aqui, aquele lado adocicado meio seco, né? Que ao mesmo tempo se mistura com o Amyris, que para quem não sabe, acho que para quem já viu a minha resenha do Amyris Homme da Maison Francisco, que já o Amyris é um tipo de sândalo, né? Vai trazer algumas outras nuances e tudo mais, mas é um tipo de sândalo. E aqui nesse perfume, acho que talvez por ele não ter o foco no Amyris, né? Por o Amyris não ser a grande estrela, ao contrário do Amyris Homme lá de Maison Francisco Jean, eu acho que aqui ele realmente ele toma um propósito mais, ele toma uma vibe mais de sândalo mesmo, tá? Ele não tem tanto das outras nuances ali que o Amyris pode apresentar. Talvez seja justamente porque ele está meio encoberto por conta das várias outras notas extremamente potentes aqui, tá? Ele vai ter o wood, obviamente, né? O wood aqui eu enxergo como uma madeira, aquele lado amadeirado mais seco. Ele tem bastante no lado meio medicinal aqui. Eu acredito que inclusive esse lado balsâmico esteja vindo do wood, tá? Ou de alguma outra, da combinação talvez, de algumas notas aqui, o próprio ládano com wood, alguma coisa do tipo. Pode estar me dando essa impressão de algo mais balsâmico. O ládano, que vai trazer nesse lado acharopado, vai trazer um sutil aspecto meio de couro. A almísca, que vai trazer uma vibe mais de conforto aqui. Patchouli vai trazer, eu acho que eu acredito, eu não sinto tanto patchouli aqui, mas eu acredito que ele traga um lado verde escuro, que eu sinto aqui, tem sim. Então, um lado verde escuro, sutilmente ali terroso. E aí a gente tem essa nota de cistos em canos que eu particularmente não sei o que apresenta, então meio que quando você não sabe o que uma nota apresenta, principalmente no contexto de um perfume que tem... Deixa eu até contar aqui, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 notas. É muita coisa junta. Então, para você conseguir pegar uma nota que você não faz ideia do que ela apresenta, é muito difícil, tá? Então, acho que o meu cérebro deu meio que uma apagada exatamente nesses cistos em canos, ou provavelmente alguma nuance que eu possa até sentir, mas não sei exatamente se tá vindo dele, tá? E é basicamente isso que o perfume apresenta em relação a cheiro. É um perfume consideravelmente complexo, tá? Ele tem muitas nuances aparecendo ao mesmo tempo. As nuances, ao mesmo tempo que elas brigam pelo protagonismo, elas são muito harmônicas, elas se misturam muito bem, trazendo um cheiro completamente único. Esse perfume é muito diferente, embora eu consiga, obviamente, né, depois de 3 anos de perfumaria, ou mais, na verdade acho que já tem uns 4 ou 5 anos de perfumaria,
2 anos pelo menos aí conhecendo perfumaria de nicho adoidado, perfumaria de nicho nacional, perfumaria importada, eu consigo trazer ali alguns aspectos que me lembram outras coisas, né? Porque eu tenho, não querendo me gabar aqui, não querendo dizer que eu sou um cara absurdamente incrível, que tenho conhecimento pra caramba, não é isso. Mas eu conheci bastante coisa, né? Eu tenho ali um canal no YouTube, só no canal do YouTube já devo ter umas 30, 40 resenhas só de perfumaria de nicho, fora as resenhas que eu já tinha feito lá na página. Então, assim, já tem um certo caminho nesse meio da perfumaria de nicho. E eu consigo trazer algumas referências, mas ao mesmo tempo é um perfume que é completamente diferente, cara. É um perfume que ele apresenta muito mais nuances do que qualquer outra coisa que vá na vibe dele que eu já conheci até hoje. É um perfume muito complexo. É um perfume que eu vejo com um certo nível de desafio, tá? Justamente por conta da complexidade. Eu acho que tem alguns narizes não vão tá preparados para ele. Eu acredito que se você gostar de perfume doce, você vai gostar dele com certeza absoluta. Você pode até achar que ele não é tão doce assim. Eu não acho que ele seja um perfume ultra mega power doce, embora ele seja... ele tem ali bastante nota adocicada, né? Esse caramelo, baunilha, tudo mais. O próprio Amyris, que é um tipo de sândalo, que vai trazer um lado adocicado, lactônico e tudo mais. Eu não acho que ele é um perfume adocicado demais, aquele perfume ultra mega gourmand, doce, como outro perfume que inclusive eu vou trazer para vocês, que é, ali sim, realmente é um monstro em relação à doçura, mas calma que eu vou falar para vocês mais tarde dele, vou trazer a resenha dele aqui. Aqui realmente é um perfume mais... é um perfume doce, é um perfume adocicado, você vai ter que gostar dessa vibe de perfumaria, né? Mas é um doçor mais controlado, é um doçor que eu acredito que vai agradar mais pessoas do que esse outro perfume que eu vou trazer para vocês, que aí realmente é para as formigas de plantão, tá? Então assim, ele é um perfume que ele é bem sexy, ele é um perfume bem sedutor, é um perfume que vai muito bem para encontro romântico, até para, de certa forma, para uma balada, tá? Embora seja uma balada, para você usar isso aqui numa balada, cara, vai ter que ser uma balada classe S, tá? Não vai ser aquelas baladas bagaceiras que tá todo mundo tomando pitu até cair no chão. A coisa vai ter que ser um negócio mais refinado, tá? A balada que serve champanhe, entendeu? A balada que serve Chandon. No mínimo. A balada, na verdade, isso aqui é a balada que serve Dom Perignon Open Bar. O negócio é exclusivo, tá? Mas assim, ele serve para um ambiente mais de curtição, um ambiente mais de descontraído, né? Um ambiente que, inclusive, que vá ter ali uma certa dose de sedução e tudo mais, essa vibe mais sexy, eu acho que combina muito bem. Ele é um perfume muito sexy, tá? É um perfume completamente compartilhável, tá? Eu acredito que homens e mulheres vão se sentir muito bem utilizando essa fragrância. Obviamente o homem que utilizar vai ter que gostar da nota de rosa e framboesa, além de gostar de perfumes adocicados, mas ainda assim eu acho que ele não é um perfume de frutas vermelhas que vai puxar para um lado feminino. A rosa não é uma rosa feminina, ela está acompanhada com guaiaco, está acompanhada com wood, com bastante coisa que vai trazer a régua mais para o lado masculino, mas ao mesmo tempo mulheres vão conseguir usar isso aqui sem problema nenhum, tá? E eu digo que ele funciona mais pra balada, não necessariamente nem pelo cheiro, cara. Eu acho que esse cheiro ele é muito exclusivo, ele é muito chique, né? Ele é muito refinado pra uma balada. Eu acho que balada é uma coisa mais bagaceira. Mas eu digo que ele funciona pra balada principalmente porque ele é um perfume adocicado, ele é um perfume que vai agradar com uma certa facilidade, principalmente pra galera que curte esse tipo de perfume. E ele é um perfume que tem um desempenho muito alto, tá? Ele é um perfume bem potente, perfume que vai projetar aí 2h30, 3 horas alto. É um perfume que vai chamar a atenção, é um perfume que vai fixar acima das 12 horas tranquilamente. Então assim, ele funcionaria para balada, porque balada é um ambiente que você está num ambiente fechado com 300 pessoas e essas outras 300 pessoas estão querendo chamar a atenção das outras 300 pessoas que estão ali dentro. Então vira uma disputa de grito, né? Vira uma disputa para ver quem fala mais alto. E eu acho que você utilizar um perfume potente, você utilizar um perfume que marque espaço, né? Basicamente é um negócio meio predador, meio selvagem. Você tem que meio que marcar o seu espaço ali, você tem que marcar seu território ali no meio. Eu acho que utilizando um perfume
mais potente, mais pesadão como esse, eu acho que iria muito bem no sentido, né, de ambiente noturno, balada, sedutor e tudo mais. Eu acho que é um perfume que vai nessa vibe, embora, como eu falei, tenha que ser uma balada classe S aí. Tá. E acho que é isso, assim, é um perfume que, obviamente, você tem que gostar dessas nuances doces, eu já falei isso várias vezes, mas você tem que gostar de um lado sutilmente balsâmico, amadeirado, esfumaçado. Mas ao mesmo tempo eu acho que essa base adocicada, essa base com âmbar, com a baunilha, o caramelo, elas trazem uma certa facilidade para esse perfume. Eu acho que a grande maioria da galera pode até não se identificar, mas vai gostar no sentido de, pô, isso aqui eu gostaria de sentir em alguém. É um perfume que agrada com uma certa facilidade, sim, embora seja bem complexo e fora da curva, né? Mas é isso, povo. Acho que não tenho mais nada a falar a respeito. Eu já falei em relação a desempenho, já falei em relação a notas, já falei em relação a desafios. Com certeza, já deixando claro, né? Acho que uma coisa que ia faltar, inclusive que eu acho que eu não falei em alguma das resenhas que eu fiz, porque eu tô fazendo resenha no nível meio maluco aqui. É um perfume que com certeza absoluta eu teria na coleção, tá? Isso aqui, em algum momento, vai ter que virar frasco, tá? Ele vai virar frasco sem dúvida nenhuma. O perfume é muito bom, uma qualidade muito, muito, muito acima da média, muito diferente. É o tipo de perfume que eu gosto, tá? É o tipo de perfume que eu curto usar, porque é um perfume que me desafia, não necessariamente por ele ser desafiador, no sentido de ser um perfume que a grande maioria das pessoas não vão gostar, mas ele me desafia porque ele é um perfume extremamente complexo. Ele desafia o meu olfato nesse sentido, de conseguir absorver todas as informações que ele apresenta, né? Mas é isso, povo. Valeu, falou e até a próxima resenha. Espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Insta, me segue aqui no YouTube. Tamo junto. Até a próxima.